Olá, prazer estar aqui novamente com vocês no Direito Nosso Cada Dia. Vocês têm percebido que a cada semana, a cada final de semana, a gente tem discutido aqui temas polêmicos, temas interessantes. E um tema que sempre é um tema polêmico é o tema da pena de morte. Então, nós estamos no período de eleição, esse ano é um ano eleitoral. E normalmente as pessoas vão à televisão com a bandeira da defesa da pena de morte. Então, na verdade, eu posso dizer que isso é um estelionato eleitoral. Nem o vereador vai poder fazer isso, nem o prefeito vai poder fazer isso, nem o deputado vai poder fazer isso. Ou seja, no Brasil existe um artigo na Constituição vedando a possibilidade de pena de morte. A pena de morte já existe no Brasil? Já existe. Agora, salvo nos casos de guerra declarada. Então, para quando houver uma guerra declarada, e graças a Deus o Brasil não declara guerra com ninguém, não é possível a aplicação da pena de morte. Interessante isso porque até na Bíblia tem uma passagem muito legal com relação até a pena de morte, é aquela passagem da mulher adúltera. Jesus já tinha acabado de pregar e estava no chão, né, fazendo os rabiscos, desenhando umas letrinhas, e de repente as pessoas trazem até Jesus uma mulher que em tese foi pega em flagrante adultério. E pela lei de Deus, os dois deveriam ser mortos apedrejados. E Jesus estava ali riscando o dedinho no chão e as pessoas falando e já querendo começar a apedrejar aquela mulher, ou seja, executar naquele exato instante a pena de morte, que era uma pena prevista na lei de Deus. E Jesus só fala o seguinte, ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não cancelou, na verdade, a pena de morte. Ele só disse isso, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que a Bíblia diz que as pessoas foram indo embora, a começar dos mais velhos. E a gente traz isso para uma reflexão nos dias de hoje, não é que a pena de morte tenha sido abolida pela palavra de Deus, não é isso. Mas se o próprio Deus não aplicou a pena de morte, imagine nós, né? Nós estamos fazendo o papel de Deus, na verdade, concedendo a vida, tirando a vida, então é uma situação muito complicada. Mas o grande problema da pena de morte é uma coisa chamada de erro judiciário. E o erro judiciário acontece? É claro que acontece. É claro que acontece, os jornais dão notícias aí quase que diariamente desses erros, pessoas que ficam presas 20 anos, 25 anos e no final das contas são reconhecidamente inocentes. Isso aconteceu recentemente no Brasil. Já está mais do que demonstrado, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem estados que aboliram, estados que criaram a pena de morte. Então você vê que ter ou não ter a pena de morte não é um fator que vai diminuir criminalidade. Não é. Os estados que não tinham pena de morte passaram a ter, não houve diminuição na criminalidade. Aqueles que tinham e não têm mais, também não houve redução da criminalidade. Então é importante que você agora no período eleitoral não se deixe iludir por esse tipo de argumento, por esse tipo de raciocínio. Enfim, mas você tem que ter cuidado, principalmente agora na hora do seu voto. Então, nenhum vereador tem essa autoridade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desses detalhes, dessas discussões, não só especificamente sobre a pena de morte, mas da infração de uma forma geral, eu indico para vocês esse livro aqui, chama-se Atividade Policial. Ele foi escrito originalmente para o BOP lá do Rio, para o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Seria o livro de instrução da tropa, só que ele tomou uma proporção muito grande e acabou servindo para toda a atividade policial. Então, quem quiser conversar comigo diretamente, fazer perguntas, trazer questões interessantes para o programa, envie um e-mail para rogerio.greco@terra.com.br.